Olá, pessoal. Hoje vamos dar continuidade ao tópico a respeito da introdução às teorias de falhas. Hoje falando dos materiais frágeis, do nosso curso de Mecânica dos Sólidos 2. Eu sou o professor Gustavo Neto e vamos dar início à nossa aula. Bom, a aula de hoje compreende uma breve introdução sobre o tema. A gente vai tratar após isso do critério de Rankine, também conhecido como critério da tensão normal máxima, e também do critério de Coulomb-Moore, onde a gente no finalzinho vai falar rapidamente do critério de Moore modificado. Vamos lá. Bom, como a gente já comentou na aula sobre os materiais dúcteis, no projeto estrutural ele é de suma importância ter ciência do limite superior para o estado de tensão que define a falha do material, seja ele dúctil ou frágil. Nas aulas anteriores, que a gente tratou dos materiais dúcteis, a gente falou do Henri Tresca e do Richard von Mises. Hoje a gente vai falar rapidamente das teorias propostas pelos três últimos, Rankine, Coulomb e Moore. Okay? Bom, na aula anterior a gente tratou dos materiais dúcteis, falou do critério da tensão de cisalhamento máxima e da energia de distorção máxima. E lá nos materiais dúcteis a falha era especificada pelo início do escoamento. Já nos materiais frágeis, a falha ela é especificada pela ruptura do material. Dentre vários critérios que se tem, a gente vai destacar dois que historicamente falando são muito importantes. Todos eles têm as suas vantagens e desvantagens, mas a maioria dos critérios aplicados para materiais frágeis hoje são evoluções desses critérios aí mostrados. Então, devido a isso, para o curso de Mecânica dos Sólidos, a gente vai tratar sobre esses dois, o critério de Rankine e o critério de Moore. Bom, o comportamento geral dos materiais sob diversos carregamentos, como a gente viu, pode ser classificado como dúctil ou frágil, dependendo se o material apresenta ou não a capacidade de deformar plasticamente. A ductibilidade adequada é uma consideração de engenharia importante porque ele permite que o material redistribua as tensões localizadas. No caso dos materiais dúcteis, só para efeito da gente relembrar as aulas anteriores, o que se tinha? Aqui a gente tem um gráfico típico de tensão-deformação de um ensaio de tração. E para o material dúctil, essas quatro regiões elas ficam muito mais claras que no caso dos materiais frágeis, que nem todas elas são apresentadas. Então a gente tem uma região elástica, onde o limite dela é dado por esse ponto A, que é o limite elástico. A gente tem aí o limite de proporcionalidade, que define aí a região onde eu tenho o início da região de escoamento. Após isso eu tenho o encruamento ou o endurecimento do material por deformação plástica até o limite de resistência, onde eu entro na zona de estricção ou alguns chamam de empescoçamento, até o momento em que o material se rompe, sendo representado aqui por esse ponto D, que é o limite de ruptura. Com materiais frágeis, as tensões localizadas continuam a acumular-se quando não há escoamento local. As trincas elas se formam em um ou mais pontos de concentração de tensão e se espalham rapidamente sobre a seção. Então, nessa figura 3, a gente tem um dispositivo de teste que falhou num determinado ensaio. Então, para aliviar as queixas de desgaste excessivo, o fabricante desse material, dessa peça, decidiu endurecer superficialmente. E ele falhou
de maneira frágil, né? Uma fratura frágil iniciada por concentração de tensão. Então, nessa segunda figura tem aqui uma vista ampliada, né, para mostrar justamente essas trincas induzidas pela concentração de tensão nos orifícios desse pino de suporte. Bom, mesmo que não haja concentrações de tensão no material frágil, a fratura ela ainda pode ocorrer repentinamente, simplesmente porque a tensão de ruptura e o limite de resistência são praticamente idênticos. A gente tem aqui um material dúctil, né, o aço baixo carbono, onde eu tenho o diagrama de tensão e deformação exibindo aquelas regiões anteriormente comentadas. Já no material frágil, como o exemplo o ferro fundido cinzento, né, ele não exibe todas essas regiões porque ele já rompe na região aqui próximo, né, do limite de resistência. Bom, é importante notar que a fragilidade não é uma propriedade absoluta de um material, especificamente um metal. Um metal como o tungstênio, que é frágil à temperatura ambiente, ele é dúctil a uma temperatura elevada. O material frágil ele pode ser dúctil sob compressão hidrostática. Por outro lado, o material dúctil, né, a temperatura ambiente, pode se tornar frágil na presença de trincas, baixa temperatura, altas taxas de carga ou até agente de desgaste, né, um ambiente corrosivo, ou, como no caso aqui do hidrogênio, um agente de desgaste. Bom, hoje o Mo aí vai aparecer novamente, vai trazer aí alguns elementos aí dessas teorias de falhas. Vamos lá. Então, tratando especificamente dos materiais frágeis. Ele vai chamar aí um outro amigo, né, que a gente já até viu no começo da aula, né, que é o William Rankine. Bom, como já se sabe, materiais frágeis como o ferro fundido cinzento, a fibra de carbono, por exemplo, tende a falhar subitamente por ruptura sem nenhum escoamento aparente. O critério de Rankine é talvez o mais simples dentre todas as teorias de falhas. Vamos lá. Critério de Rankine ou, né, da tensão normal máxima. Um componente estrutural falhará sempre que uma das três tensões principais iguala-se ou excede em módulo o limite de resistência, que a gente vai denotar por σL, obtido no ensaio de tração de um corpo de prova do mesmo material. A representação gráfica, né, no espaço gerado pelas três direções principais resulta nesse cubo, né, ilustrado nesse espaço, que está com seu centroide coincidindo com a origem do sistema. E a medida dessas arestas, né, desse cubo, vale 2 σL. Como sempre a gente está fazendo aqui, as tensões principais a gente ordena da maior para menor. Né? Então a gente pode restringir, né, a análise para o plano. Então, para o plano, né, se você considerar a maior, né, e a menor tomando em módulo, né, isso reduz, né, essas duas desigualdades modulares, o que no plano gera esse quadrado, né, continuando com lados 2 σL, mas aqui representado convenientemente com seus devidos sinais. Então, se o ponto formado pelas tensões principais de um elemento estrutural que está se estudando, né, cair, né, entre aspas, dentro dessa região, o elemento estrutural, segundo Rankine, estará seguro. Caso contrário, a falha acontecerá. Essa ideia ela pode ser estendida, né, para os materiais frágeis que apresentam propriedades diferentes sob tração e compressão.
Aliás, é raro acontecer, né, dos limites de resistência à tração e à compressão serem iguais. Para entender isso, considere a presença de trincas microscópicas, que no caso elas enfraquecem o material na tração. Já na compressão não é bem assim. Então esse diagrama aqui de tensão e deformação representa a ideia, né, dessas diferenças, né, entre os limites de resistência. No geral, o limite de resistência à tração ele é bem menor do que o da compressão para materiais frágeis. Como eu falei, no geral, materiais frágeis tendem a ter limites de resistência à compressão maiores que a tração. E com isso, a gente pode fazer um ajuste, né, no diagrama do critério de Rankine. A gente vai ver mais na frente que essa região, né, do critério de Rankine, ela funciona razoavelmente bem, né, no primeiro e no terceiro quadrante, mas ela apresenta alguns probleminhas, né, aqui no segundo e no quarto quadrante desse diagrama. Então, corrigindo aí, né, revisitando o critério de Rankine, considerando essa diferença entre os limites de resistência à tração e à compressão, a gente pode enunciar novamente esse critério. Então, um componente estrutural falhará sempre que uma das três tensões principais iguala-se ou excede em módulo os limites de resistência à tração, né, ou compressão obtidos no ensaio de tração-compressão de um corpo de prova no mesmo material. É óbvio que a gente tem que considerar, pelo critério de Rankine, aquela região plana, né, que é o estado plano de tensões, ou se você quiser ser mais generalista, considera aquele cubo no espaço, né, gerado pelas direções principais. Então é isso. Foi bem rápido. O critério de Rankine ele é muito simples, ele é bem intuitivo. É uma primeira abordagem, apesar de ela, na prática, apresentar alguns problemas. Então, Rankine vai se despedir. Valeu aí, Rankine. Até a próxima. Então, agora o próprio Otto Moore, né, vai finalizar aí com chave de ouro esse capítulo, né, esse tópico de teoria de falhas, tanto para materiais dúcteis quanto frágeis. Então, vamos tratar agora do critério de Coulomb-Moore. O critério de Coulomb-Moore, devido à contribuição de Coulomb, ele se iniciou, né, no ensaio publicado em 1773. Moore generalizou essa teoria no final do século XIX, dando uma bela modificada no critério. O critério de Rankine tem a limitação de não admitir outro efeito além da tensão normal. No critério de Coulomb-Moore, ou a gente vai chamar aqui de critério CM, né, a hipótese de falha ocorre em um determinado plano do material quando uma combinação crítica entre cisalhamento e tensão normal atua sobre esse plano. Esse critério pode ser utilizado quando há disponíveis vários resultados, né, sobre diferentes ensaios para o material em questão. Então, na aplicação mais simples dessa abordagem, a função matemática que dá a combinação crítica de tensões é assumida como linear. Então, quando se tem, né, essa função que relaciona a tensão de cisalhamento em função da tensão normal, e quando essa relação é dada dessa forma, a gente tem o critério CM, né, o de Coulomb-Moore. Quando essa função aqui, né, ela é diferente, né, da linear, uma função mais genérica, né, a gente tem as derivações do critério de Moore. Tá? Moore ele generalizou essa ideia proposta por Coulomb, que faz com que essa função, né, gere o que a gente vai chamar de envelope mais à frente,
e ele vai ser obtido por uma regressão, onde essa função, né, de regressão ela assume várias formas, tá? Na maioria delas não linear. Então, nesse caso aqui, quando a função, né, exibe esse formato, né, ele cai no caso particular do que Coulomb apresentou em 1773. Então, nesse caso aqui, a gente tem aqui a tensão de cisalhamento tal, que a gente vai tomar como módulo só para exibir a parte de cima do círculo de Mohr. Tá? Não há problema algum em exibir a parte de baixo, mas por questões de obedecer, né, os critérios, né, para ser uma função, né, a gente exibe somente a parte de cima. Então a gente está tomando como módulo aqui, para que um determinado ponto não tenha duas imagens, né? Então, para tratar isso aqui como função, tá? Esse mi e essa tau i aqui são constantes que variam de material para material. Esse tau i é chamado de coesão. O mi ele é chamado de coeficiente de fricção interna. E a gente vai ver mais na frente que ele é dado por uma tangente de um ângulo, onde esse ângulo é chamado de ângulo de fricção interna. Então ele generaliza os critérios de 3K lá dos materiais dúcteis e o critério de Rankine. Então quando eu tenho que esse φ aqui, né, ele é 0 graus, eu chego no critério de 3K. Se ele for 90 graus, é o critério de Rankine. Bom, essa equação ela forma uma linha em um gráfico, né, da tensão normal versus a tensão de cisalhamento, que aqui, como eu falei, a gente está tomando como módulo justamente para só exibir a parte de cima, né, do círculo de Mohr. Tá? Então, essa teoria, né, que fundamenta esse critério, ele considera aqui esse ângulo θc como o ângulo que determina os planos de falha no caso aqui dos materiais frágeis. A interseção com o eixo das tensões de cisalhamento é a coesão, né, tau i, e a inclinação é menos mi. Esses dois parâmetros, né, tau i e mi, eles vão ser definidos como positivos para o nosso equacionamento. Agora considere um conjunto de tensões aplicadas que pode ser especificadas em termos das tensões principais σ1 barra, σ2 barra, σ3 barra. E trace os círculos para os planos principais nos mesmos eixos anteriores. Vale ressaltar aqui que a partir de agora a gente vai usar indiscriminadamente o A barra ou não colocar essa barra em cima das tensões principais. Uma vez que a gente colocar σ1, 2 e 3, numerar essas tensões, a gente está se referindo às tensões principais. Tá? Só para afinar a notação. Tá? Então aqui eu estou me referindo às tensões principais também. Quando eu fizer menção para x, y, z, então aí no caso a gente está fora dos planos principais. Quando a gente numerar esse subscrito aqui com o número, a gente está se referindo às tensões principais. Então a condição de falha ela vai ser satisfeita se o maior dos três círculos comentados for tangente à reta definida pela equação, né, do critério. Se o maior dos círculos não tocar a linha, né, existe um fator de segurança maior do que a unidade. Se ele interceptar a linha, né, se tiver uma interseção com a linha, indica que a falha de fato já ocorreu para esse critério. Disse, portanto, que essa linha representa o envelope de falha para o círculo de Mohr. Os critérios que apresentam evoluções desse critério de Coulomb-Mohr, esse envelope não necessariamente é uma reta. Tá? Então, é o que eu tinha falado anteriormente sobre aquela função, né, exibir a equação de uma reta. Ela pode, para outros critérios, né, esse envelope, exibir uma função não linear. E aí essa curva deixa de ser uma reta, vai ser
uma função que pode ser polinomial, logarítmica, enfim. Cada critério, né, a adaptação desse critério vai exibir uma função, né, diferente para esse envelope. Então, quando a gente se referir a envelope, a gente está se referindo a essa curva, né, que vai tangenciar esses círculos de Mohr que foram obtidos, por exemplo, em ensaios. Bom, o ponto de tangência do maior círculo à reta ocorre em um ponto que a gente vai denotar aí por sigma' tal linha, que representa as tensões no plano de falha. A orientação desse plano previsto, né, de fratura pode ser determinada a partir desse círculo maior que tangencia a reta. Em particular, espera-se que a falha ocorra em um plano que é rotacionado de θc em relação ao plano normal, a tensão principal máxima, que a gente está denotando aqui por sigma1, já sem a barrinha em cima. Onde as rotações do material são a metade da rotação desse ângulo 2θ aqui no círculo de Mohr. Okay? Há dois planos possíveis, como mostrado. Pela geometria aqui que está sendo apresentada, a constante μ pode ser obtida por esse ângulo φ. Então, pelo desenho, a gente consegue verificar, né, que esse μ vai ser a tangente de θ, a tangente de φ, e o φ está relacionado, né, com o ângulo crítico, né, da falha por essa expressão. Ou seja, o ângulo φ e o dobro do ângulo crítico eles são complementares. Então, a tensão de cisalhamento, tal linha que causa a falha, é, portanto, afetada pela tensão normal sigma' agindo no mesmo plano. Este comportamento faz sentido para materiais onde uma fratura frágil por cisalhamento é influenciada por inúmeras falhas pequenas e orientadas aleatoriamente. Um sigma' compressivo é esperado para causar mais atrito entre as faces opostas das falhas, aumentando assim a tensão de cisalhamento em tal linha necessária para causar a falha. Bom, é conveniente expressar o critério CM em termos das tensões principais. Então, pela geometria desse desenho, a gente pode obter essas equações mostradas. Vale ressaltar, né, que olhando para o círculo maior, que é o que tangencia, né, a reta, que representa o envelope, a gente tem aqui esse tamanho aqui que vale justamente o raio dessa circunferência aqui, que é sigma1 menos sigma3 sobre 2. Né? E essa tensão sigma', né, que é a coordenada aqui no eixo das tensões normais sigma', vai ser o tamanho desse raio, né, dado por essa expressão, menos esse tamanho aqui que vale sigma1, né, menos esse tamanho aqui, que vale R, né, que esse tamanho vale R, cosseno de 2θc. Toda vez que a gente projeta para dentro do ângulo, a gente usa o cosseno. Então, uma dicasinha aí para a gente não esquecer. Então, vai ser R menos sigma1 menos R cosseno 2θc. Então, essa expressão que tem aqui. Né? Substituindo, né, esses valores e levando em consideração, né, a questão do R, né, aqui ser em módulo, né, a gente tem tanto essa expressão aqui para o sigma' em função das tensões principais e do ângulo crítico, e a gente tem a coordenada tal linha aqui, que é basicamente o R, né, projetando para fora do ângulo, é o seno de 2θc, o ângulo crítico, ok? Bom, denotando M, né, pelo seno de φ, né, que é o ângulo de fricção interna, né, e a gente consegue obter essa expressão aqui usando trigonometria básica, né, e considerando os devidos sinais no referencial desse plano
sigma tal, é possível mostrar que com as duas equações anteriores, combinando as duas, a gente chega na seguinte expressão. Bom, essa expressão que a gente tem aqui, a gente pode fazer uma analogia, né, tendo em vista que esse envelope é uma reta, com uma função de primeiro grau, tá? Onde o y vai ser representado por σ1 menos σ3 módulo. O a, que é o coeficiente angular da reta, vai ser numericamente igual a menos m. A variável x vai ser a soma entre as duas tensões principais, a maior e a menor. E o coeficiente linear, b, será 2 tau i raiz de 1 menos m ao quadrado, onde o m é o seno do ângulo de fricção interno, o φ. Ou seja, se a gente tiver dados experimentais de vários testes de tração e compressão, né, é possível de fazer uma regressão, nesse caso linear, para se determinar as constantes do envelope de falha. Então, se você tiver vários ensaios, você vai ter esses valores de σ1, σ3 e σ2 também. Então, a partir, você tabela, né, de maneira que você escreva as variáveis y dada por essa expressão e x dada por essa expressão. Você usa uma regressão linear e acha os coeficientes a e b. Com os coeficientes a e b, né, você consegue determinar o m e o tau i, né, que vão ajudar a encontrar as constantes da equação do envelope de falha. Bom, duas constantes são necessárias, a inclinação m e a interseção com o eixo tau, né, que é dada pelo tau i. Então, para ilustrar, né, como obter essas constantes, né, usando o critério de Coulomb-Moore, tem esse exemplo que é retirado do livro do Dowling, que apresenta os dados de teste, né, de vários ensaios, né, de fratura estática de um tipo de arenito, que inclui aí a tração e compressão simples, e dois ensaios, né, compressão lateral P, né, em todos os lados, né, do modelo de teste. Então, as tensões aplicadas na fratura, né, são indicadas nessa coluna σ3, né, e essas tensões laterais nessa coluna aqui. Então, aqui ele já coloca, né, o valor das nossas variáveis y e x. Tá? Ele já apresenta aqui e ele não vai considerar esse primeiro dado aqui por uma consideração prática que a gente vai comentar mais tarde. Bom, então a gente basicamente vai tabular essas duas colunas, né? Isso aí você consegue fazer com qualquer software de matemática, até mesmo o Excel consegue fazer essa regressão linear. Então, na próxima tela a gente vai apresentar isso daí direitinho. Bom, ele pede aqui para encontrar os parâmetros m e tau i que descrevem o envelope de Coulomb-Moore. E a partir deles, calcule também as constantes μ, o ângulo de fricção interna φ e o ângulo crítico, né, θc. Após isso, né, trace a linha de envelope de falha resultante, juntamente com os maiores círculos de Moore para cada caso. Desses aqui, né, a gente sabe que cada caso desse vão ter o círculo de Moore 3D, né, são 3 circunferências. Então ele pede só para você plotar a maior delas para ver como a reta estimada, né, se posiciona em relação aos círculos de Moore de cada ponto. Então vamos lá. Então aqui, como foi mostrado, a gente tabulou aqui os 3 últimos dados, né, eram 4 ensaios, e a gente gerou, né, no Excel, Microsoft Excel, esses pontos e pediu para que ele traçasse uma regressão linear. Isso é fácil de se fazer e a regressão obtida com um r² bem próximo de 1 deu esses coeficientes aqui. 0,6995 negativo para o A, o coeficiente angular, e para o B 33,368. Então, com esses dois coeficientes A e B,
a gente consegue calcular os coeficientes do envelope. Vamos lá. Bom, então com esses dados A e B, a gente tira aqui que o M vai ser o simétrico do A, então 0,6995 positivo, e o tau I, que é aquele ponto de interseção do envelope com o eixo vertical, né, das tensões de cisalhamento, é dada por essa expressão, onde se encontra o tau I de 23,35 MPa, megapascal. O ângulo φ, né, o ângulo de fricção interna, vai ser o arco cujo seno é M, que dá 44,39. A partir dele, você calcula o μ, que é a tangente desse ângulo de fricção interna, dá 0,9789. E o θ crítico, né, vai ser 90 menos o φ dividido por 2. Então, 22,81. Então, segundo esse envelope estimado, né, o ângulo onde esse material tende a falhar é 22, o ângulo de 22,81 graus. Bom, ele pede para traçar a linha de envelope de falha resultante juntamente com os maiores círculos de mão para cada teste. Então, aqui, o envelope de falha é dado pela substituição das constantes que foram obtidas no item anterior no equacionamento feito anteriormente. Então, aqui no caso é o coeficiente μ, né? E aqui é o tau I, ok? A coesão e o coeficiente de fricção interna. Então, essa reta está desenhada na figura assim. Então, essa aqui é a reta estimada, tá? E os círculos de Mohr resultantes, obtidos dos dados do ensaio. Bom, então é possível estimar a partir do envelope os limites de resistência à tração e à compressão por esse critério de Coulomb-Mohr. Vale ressaltar que essas expressões que a gente vai obter, elas funcionam bem para o limite de resistência à compressão. Para o limite de resistência à tração e para o ensaio de torção, eles não representam bem os dados reais. A gente vai comentar bem sucintamente porque isso está bem documentado, inclusive do próprio livro do Downing. Ele apresenta, né, o porquê que não funciona tão bem, e é um dos motivos de se modificar esse critério, né, para melhor se ajustar aos dados reais. Vale ressaltar que todas essas teorias de falha, elas tendem a generalizar o que acontece, né, nos experimentos feitos. É como se fosse criar, né, uma espécie de diretriz para ajudar o engenheiro a determinar se aquele elemento que está em estudo ele vai falhar ou não. Bom, a gente vai desenvolver aqui algumas expressões pelo critério de Coulomb-Mohr, caso você não tenha, né, os valores dos limites de resistência, mas tem o resultado de vários ensaios. Então, para isso, considere que você já estimou o envelope e com isso você já tem os parâmetros, né, tau I e M, semelhante ao que a gente fez no exemplo anterior. Então, a partir dessa equação auxiliar, né, de regressão, né, o y igual a x mais b, né, a gente vai fazer o seguinte. Então, primeiro, a gente vai considerar uma compressão uniaxial, somente ela, e olhar para o ponto de interseção. E com esses dados de tau I e M, que a gente já está supondo que já tem, estimar aqui essa tensão crítica, né, que seria o limite de resistência à compressão. Então, para o ensaio de compressão uniaxial, que leva o material frágil até o limite de resistência, a gente teria o seguinte, que o σ3 seria esse sigma LC, né, limite de resistência à compressão, e as duas outras tensões principais seriam zero, né? Por enquanto, a gente está considerando aqui o sinal positivo, para ver se as equações vão estar de acordo com o que a gente espera, que é um valor negativo. Então, esse chapéu aqui, esse acento circunflexo, indica
que esse limite de resistência é um valor estimado do envelope, diferente de um teste real. Então, substituindo esses valores na equação de regressão, obtemos uma expressão para essa tensão, né, limite de resistência à compressão. Então, aplicando os valores, a gente encontra essa expressão para o limite de resistência à compressão. Então, tendo o valor de τ do envelope e o valor m, né, a gente tem como estimar esse limite de resistência à compressão. Note que pela expressão, né, esse sigma chapéu LC ele é negativo por causa das considerações que a gente tem aqui, tanto para o desenho quanto para as hipóteses do critério. Então, para os quadrantes que a gente vai ter aqui, né, de primeiro e segundo, que seria correspondente a esse ângulo aqui, o ângulo φ, né, de 0 a 180, o seno é positivo, né, então ele está sempre nesse intervalo de 0 a 1. E o φ, né, está 0 a 180, como eu falei, e o τi é sempre maior ou igual a 0 pelo desenho, né, porque a gente está sempre pegando o módulo dele, a geometria do problema. Então, agora considera um ensaio de tração uniaxial. Nesse ponto eu abro parêntese para indicar que isso aqui a gente está explicando só por questões históricas, né, para entender como isso é feito numa possível situação prática. Utilizando o ensaio de tração uniaxial, né, a gente tem que as tensões principais são dadas por σ1 igual a σLT chapéu, né? De novo, o chapéu aqui, o circunflexo, indica que ele é estimado do envelope, diferente de um obtido no ensaio real. E as outras duas tensões são nulas. Então, a σ1 é sempre a maior dentre as três tensões principais. Então, aplicando esses valores, né, na equação de regressão, a gente obtém uma expressão para esse limite de resistência à tração. De maneira similar, a gente pode fazer um ensaio de torção, né? E a gente só tem cisalhamento, e aí nesse ensaio de torção, as tensões principais, a menor e a maior, são em módulo igual a essa tensão que a gente está querendo estimar do envelope, que eu vou denotar por tal chapéu L. E a tensão σ2, né, é zero. Então, a σ1 é tal chapéu L, a σ3 vai ser menos tal chapéu L. Então, aplicando novamente, a gente encontra aí uma expressão do envelope, né, para essa tensão estimada de limite, né, para torção. Bom, como eu estava falando anteriormente, tanto para tração quanto para torção, essa estimativa ela não é muito legal, tá? E essa é uma das motivações do critério de mol modificado. Então, basicamente, você faz um ajuste, justamente porque o envelope linear, né, essa reta, né, ela costuma errar bem com relação aos limites, né, a estimativa dos limites de resistência à tração e essa tensão limite de torção, porque a tensão de compressão, limite de resistência à compressão, ela é muito maior nos materiais frágeis do que o limite de resistência à tração. Então, como essa é uma equação de regressão, a equação do envelope ela é obtida por uma equação de regressão, que por sua vez é baseada nos mínimos quadrados, então ele meio que polariza, né? Ele enviesa, né? Ele gera uma tendência para que a reta melhor se ajuste para o círculo de modo da compressão, não dando, vamos dizer assim, muita prioridade para o círculo de modo dos ensaios de tração e de torção. Então, devido a isso, por esse ensaio de compressão ter valores envolvidos em módulo bem maior, né, a reta, né, ela se ajusta mais para os círculos de modo de compressão do que para de tração e torção. Isso faz com que essas estimativas de sigma chapéu LT e tal chapéu L, elas fiquem com um erro considerável. Obviamente que você tem algumas modificações nesse critério, então historicamente falando ele é muito importante, e essas modificações tendem
a melhorar a estimativa do envelope. Óbvio, considerando uma reta, né? Um dos critérios de mol modificado, que a gente vai falar em linhas gerais ao final, ele trunca essa reta, tá? no extremo, né, do círculo de tração. E aí, a partir de lá, ele considera, né, uma estimativa para o sigma chapéu LT. Tá? Óbvio, tem outras estimativas para o envelope, ao invés de considerar uma reta, um gráfico de uma função não linear, mas ela foge do escopo desse curso. Bom, então, para entender, eu deixei aqui como exercício, eu coloco as respostas só para a gente comentar, mas é basicamente a aplicação das fórmulas anteriores. Então, para os mesmos dados de teste, né, de fratura estática, né, daquele arenito, usando os coeficientes que foram estimados, né, no passo anterior, determinar as estimativas para tração, limite de resistência à tração, limite de resistência à compressão e o tal chapéu L que representa o limite para o ensaio de torção, né, o limite de resistência. Nessa tabela ele não mostra o de torção, tá? Mas em geral ele comete erros, tá? Desse valor estimado para o valor observado, né, nos testes experimentais. Bom, para o ensaio de compressão puro aqui, ele indica uma tensão de limite aqui de menos 100. O valor estimado está menos 111. Então, isso aqui pode ser a gente colocar a culpa aqui no erro, né, do procedimento de regressão, né? Já aqui no sigma chapéu de tração, né, limite de resistência à tração, ele está dando 19. No entanto, aqui o observado foi 3, então o erro é muito grande aqui, né? Então, 6 vezes maior, mais de 6 vezes maior. Então, isso mostra que, usando o critério de Coulomb-Moore para estimar esses limites de resistência, não é uma boa. Tá? Obviamente que a ideia para obter esse coeficiente, né, esse parâmetro, ela vai ser utilizada nos critérios que apresentam evoluções do critério de Coulomb-Moore. Então, para efeitos históricos e para efeito de entendimento posterior das outras teorias, a gente manteve aqui. Tá? Mas na prática, você, quando não tem um ensaio de compressão, você pode possivelmente usar esse sigma chapéu aqui estimado do envelope. Já esses aqui, pelo método de Coulomb-Moore, o puro, né, o original, não é uma boa. Tá? Então, basicamente é isso que eu falei que trata essa observação. Então, perceba que para os valores estimados, para a tensão limite de tração, e também acontece com a torção em geral, elas divergem bem do valor experimental. Isso é um problema do critério CM, e Moore propôs uma modificação que ficou conhecida como critério de Moore modificado. Tendo os valores dos limites de resistência, tanto a tração, a compressão principalmente, é possível representar o critério de Coulomb-Moore em um gráfico de tensões principais. Então, no espaço, considerando as direções principais como gerador desse espaço, essa região tem esse formato de prisma aqui, vamos chamar assim piramidal, né? Seria uma pirâmide, né? E aí o que acontece? Se você considerar o estado plano, então desconsiderando um desses eixos, você está cortando essa pirâmide, né? esse prisma aqui piramidal, vamos chamar de pirâmide, né? Que é uma pirâmide realmente. Então, cortando ela obliquamente, você tem essa região aqui, né? Que é uma espécie de hexágono aqui, tá? Onde eu tenho aqui limite de resistência à tração menor em módulo que o de compressão. Tá? Então, para o critério de Coulomb-Moore, né, a região de não falha é essa região interna. Então, se o ponto cair aqui dentro, ele está seguro por esse critério. Se ele cair na borda ou fora, vai apresentar uma falha frágil. No entanto, verificou-se, né, que com dados experimentais, essa região aqui ela exibia problemas tanto nesse
nessa regiãozinha aqui do segundo quadrante quanto a do quarto quadrante. Então, tem vários ensaios aí publicados nos livros de mecânica dos sólidos, de comportamento, de ciência dos materiais, mecânica da fratura, etc., mostrando, projeto de máquina também, mostrando os dados experimentais em cima dessa região, né, que representa lá no plano tensão normal, tensão de cisalhamento, o envelope de falha de Mohr. E acontece que alguns pontos fora dessa região, né, ainda assim eles não falham. Né? Então aqui, similar ao que se tinha, né, com o critério de 3K, é uma estimativa bem conservadora. Tá? Então, o que acontece? Mohr propôs uma leve modificação. Então, ele simplesmente, né, obviamente que tem todo um equacionamento que a gente vai abstrair nesse ponto, que vai fugir do escopo do que a gente está querendo tratar aqui no curso. Então, basicamente, vamos pensar assim de uma maneira bem simplista, né? Você rebate esse quadrado aqui do primeiro quadrante, né? Que representa aqui o limite de resistência à tração, né? E a partir desse vértice você liga, né, ao vértice desse segundo quadrado aqui, que está no terceiro quadrante, gerando aqui essa regiãozinha extra aqui amarela. Tá? Então essa é a diferença do critério de Mohr modificado para o critério de Coulomb-Mohr. Tá? Então nos ensaios, né, nos dados experimentais, apareciam alguns pontos aqui nessa região em amarelo que ainda a tensão limite, né, ou seja, um infinitesimal, um infinitésimo antes, né, não tinha falhado, mas pelo critério de Coulomb-Mohr já tinha que ter falhado, né, ele já caiu fora, falhou. E devido a isso, para ajustar com os dados experimentais, essa modificação foi proposta. Tá? Então, para construir, a partir de Coulomb-Mohr, você consegue, sem problema algum, utilizar e gerar, né, a região do critério de Mohr modificado. Essa daqui é a mais adequada para se usar na prática para materiais frágeis. Isso aqui faz com que a gente corte, né, aquela pirâmide, né, e você também vai aumentar aqui essa região, essa seção transversal dessa pirâmide, e isso vai fazer com que essas retas aqui não se interceptem mais, então por isso que fica aqui esse tronco, vamos dizer assim, uma espécie de tronco de pirâmide. Então essa aqui é a região, né, de não falha, né, em 3 dimensões para o critério de Mohr modificado. Então essa é a diferença basicamente. Você aumenta aqui a região de integridade do material, vamos dizer assim, em relação ao critério de Coulomb-Mohr. Então, ocorrerá a falha pelo critério de Mohr ou de Mohr modificado quando o ponto que representa as tensões principais do estado de tensão cair na borda, né, ou fora dessa região, seja ela essa amarela junto com a verde, né, que é do Mohr modificado, ou no 3D se cair na face, né, ou fora desse tronco de pirâmide. Bom, então é isso, pessoal. A gente termina aí mais uma aula. Agradeço aí a atenção de todos e até a próxima. Obrigado.